Bem, boa tarde, eu sou o professor Rogério. Nós vamos partir agora para a nossa aula de história, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui de Egito, né? Então, por que é importante nós falarmos de Egito, né? Então, quando nós estudamos a história da humanidade a partir de uma visão acadêmica, nós temos que entender o seguinte: para o mundo acadêmico, né? Então a história começa a partir dos povos que inventaram a escrita. Então a civilização humana parte dos primeiros escribas. No caso, né, nós temos a Mesopotâmia e nós temos o Egito, e depois nós vamos falar um pouquinho dos judeus, né? Só que o Egito é uma das sociedades mais emblemáticas que nós temos, assim, como a parte da história humana, né? Então o Egito em si, ela tem essa parte emblemática por conta das suas grandes construções, né? Então eram construções magníficas, né? Eram construções gigantescas, né? Por isso que vem esse nome de construções faraônicas, né? Que eram construções feitas pelos faraós para enaltecer a sua importância. Mas antes da gente falar sobre faraós, nós vamos começar a estudar a sociedade pré-dinástica. Então, aquela sociedade que vem antes das dinastias. Então, a palavra dinastia em si, ela tem a ver com famílias, né? Então eram famílias que sucediam o trono, né? Isso nós podemos ver em várias sociedades humanas, e isso nós vemos até os dias de hoje, porque afinal de contas qualquer monarquia ela é hereditária. Então, para que eu seja rei, o meu pai era rei, o meu avô era rei, e assim sucessivamente. Então, isso nós temos que levar em consideração. Mas quando a gente fala em Egito, uma das coisas mais importantes do Egito foi que ele foi estudado, né? Muitas das coisas que nós sabemos do Egito, ele foi relatado pelos gregos, né? O primeiro historiador, né? O primeiro estudioso que vai trabalhar essa visão de história vai ser o Heródoto, que era um grego, né? Então o Heródoto ele foi um estudioso grego que vai viajar ali pela região que nós chamamos de Crescente Fértil. Então a região que ligava a África, a Ásia, né, e o Oriente Médio, no caso. Né? No caso da Ásia, nós temos a Mesopotâmia, que era a região do rio Tigres e Eufrates. Nós temos a região aqui do Oriente Médio, mais ou menos ali onde é Israel hoje. Nós temos o rio Jordão e nós temos o rio Nilo, que é ali no caso do Nordeste africano. Né? Então, nós temos que pensar o Egito, né? O Egito, segundo o Heródoto, né? O Egito é a joia do rio Nilo. Né? Então, o Egito só se desenvolveu por conta do rio Nilo. Né? O porquê que o rio Nilo ele é tão importante para o Egito, né? Se nós vamos levar em consideração. Bem, então nós temos que voltar um pouco mais, alguns milhares de anos atrás. Que nós temos que entender o seguinte: o ser humano em si, a humanidade, ela surge, né, de um comportamento nômade, né? Então o ser humano ele não era ele dependia muito da natureza. Então o ser humano ele dependia das estações onde as árvores davam frutos e do tempo onde os animais eles migravam ali naquela região. Tanto é que era normal o ser humano ele migrar junto com algumas espécies de animais, né? Então era normal. Então o homem ele era um ser que dependia da caça e da coleta, né? Isso acredito que a gente já viu isso lá no começo do ano, no período que a gente viu, né, sobre a questão do homem primitivo ou da pré-história, né? Que o ser humano ele vai caçar, ele vai coletar, e isso vai fazer com que ele transite ali pela África, e ele vai se modificando a partir da oferta de comida, né? Então isso é algo que nós já trabalhamos, algo que a gente viu, né, de uma certa forma ou de outra, mas é sempre bom enaltecer que a história ela é uma continuidade de eventos, e esses eventos, né, ela vai dar o resultado que nós falamos, né, que vai chegar ao ponto de que o homem vive em grupos sociais. Então, quando a gente fala em o rio Nilo como a joia o Egito como a joia do Nilo, nós temos que entender o seguinte: em um determinado momento, o homem ele vai começar a perceber o seguinte: se ele pegar uma semente, um carocinho de um alimento, né, no caso de uma fruta ou de um cereal, e ele plantar, né, em algum momento ele joga aquele caroço ou aquela semente em um lugar e essa semente vai brotar,
o homem vai começar a perceber o seguinte: eu posso estocar esse alimento para quando eu não tiver mais a disponibilidade, né, ou para um longo tempo. Então, segundo alguns estudos, né, o homem ele começou, a primeira forma de agricultura que o homem criou foi a agricultura de leguminosas, ou a questão de verdura, né, a questão de alface ou algumas coisas desse tipo, porque são cultivos que não exercem tanto cuidado. Então o homem ele poderia continuar a realizar as suas ações de caçador e coletor. Só que, né, com o passar do tempo, o homem ele vai descobrir outros tipos de alimento, no caso, os cereais. Né, porque o homem ele vai começar a domesticar os animais, entre outras coisas, e esses animais o homem vai começar a usar para o seu benefício. Só que o boom dessa sociedade é quando o homem ele descobre a agricultura, principalmente cereais. E por que o Heródoto ele vai falar do rio Nilo? Né? E o rio Nilo ele é o maior rio e extensão do mundo, e isso até os dias de hoje. Então, o maior rio e extensão. E por que nós vamos falar do rio Nilo como esse deus, né? Porque os egípcios vão considerar o rio Nilo como uma divindade. Bem, o rio Nilo, como diferentemente do rio Tigres e o rio Eufrates e o rio Jordão, o rio Nilo ele tem uma quantidade de água muito considerável, e o rio Nilo ele tem um sistema de cheias, né? De cheias muito frequente, e esse sistema de cheias eles são constantes. Então, todo ano, naquele mesmo mês, o rio vai encher. Ele enche e inunda suas várzeas, né, suas margens. Então, por isso que vem o nome várzea, para vazar. Então, quando o rio ele sobe, ele vai inundar essas várzeas. Só que nós temos que entender também uma coisa importante. A agricultura não depende só de água, a agricultura depende da riqueza do solo. Então, para que a agricultura dê frutos, esse solo tem que ser um solo fértil. Um solo que tenha nutrientes suficientes para alimentar essas plantas crescerem de uma forma onde ela vai produzir muito. E o Nilo, ele tem essas características importantes. Lembrando, o ciclo de cheias era constante, então não enchia nem muito e nem pouco. No caso, alguns exemplos de alguns rios como o rio Tigres e o Eufrates. Tinha ano que enchia pouco, então não fertilizava o solo, e tinha ano que enchia muito, invadindo as cidades, criando caos e tudo mais. E por que o Egito também tem essa característica? Porque o rio Nilo ele nasce numa cadeia de montanhas ao sul da África, né, mais ou menos onde hoje é a Etiópia e Uganda. Né? Então é uma região que o rio Nilo, quando ele nasce nessas montanhas, ele vem carregando todos os nutrientes que vêm dessas montanhas. Solo rochoso, vulcânico. Então é uma região, é um leito, o leito do rio Nilo é um leito muito fértil. Então quando a água sobe, não é apenas a água que invade as suas margens. Também toda aquela matéria orgânica que está no seu meio, que está no seu curso, ela vai parar nas suas margens. Quando essa matéria orgânica vai para as suas margens, essa matéria orgânica ela vai fertilizar o solo. Tanto é que o Heródoto, na sua obra, ele vai dizer o seguinte, que a agricultura para os egípcios, o rio Nilo ele era tão bom que quando a água baixava, as margens ficavam com uma lama gosmenta negra, cheia de matéria orgânica, e o único trabalho que o egípcio tinha era lançar a semente. Essa semente, como o solo estava encharcado e o solo era fofo, essa semente afundava sozinha, e o egípcio só voltava lá depois de 4 meses para poder ceifar, para poder colher o trigo. Então era um trabalho, né? O rio Nilo ele tem essas características muito importantes sobre a questão de alimentar aquela população, né? Além de ser fonte de água e fonte de transporte. Então nós temos que pensar nessa característica do rio Nilo. Então, nesse sentido, quando a gente fala em sociedade pré-dinástica, pré é o período faraônico, nós temos que entender que na margem do rio Nilo vai surgir o que nós chamamos de nomos. Né? Então, o que nós chamamos de nomos. Esses nomos eram pequenos grupos familiares que ocupavam a margem do rio Nilo e usavam a agricultura, né, para um sistema de subsistência.
né? Então, o que é agricultura de subsistência? Eu vou produzir aquilo que eu preciso para alimentar a minha família. Só que o rio ele era tão fértil, tão produtivo, que o rio ele vai fazer com que aqueles gnomos produzissem muito mais aquilo que eles precisavam. Aquilo que nós chamamos, né, de sobra, ou de uma produção que vai exceder, o excedente de produção. Então, esse excedente de produção vai fazer com que aqueles gnomos eles comecem a entrar em contato com outros gnomos. E a realização de comércio. Então, a troca de produtos que eu tenho em excedente, né, que eu tenho sobrando, eu vou trocar com outros gnomos aqueles produtos que eu preciso. Então, vai surgir o comércio ali na região. E, além do comércio, nós temos que entender o seguinte: a ganância do ser humano vai fazer com que um gnomo comece a invadir o outro para poder dominar aquela região, aquele solo fértil. Então isso vai fazer com que aqueles gnomos vão crescendo em pequenas sociedades e vai chegar um certo momento que vai surgir o que nós chamamos de dois Egitos. O Alto Egito e o Baixo Egito, que eram, né, duas sociedades distintas ali na região. E eles vão viver em períodos de conflitos. Né? Vão viver em períodos de conflitos, porque afinal de contas, né, o ser humano ele sempre busca melhorias para os seus interesses. Então, partindo dessa visão, né, então nós temos um Baixo e um Alto Egito. Aí nós temos uma figura bem intrigante aí, que é o faraó Narmer. Né? Então, o Narmer foi o primeiro faraó, né, faraó do que nós consideramos como o faraó egípcio. Né? Aquele que era o filho do deus Ra, que nós vamos falar depois um pouquinho da cultura egípcia. Então nós vamos trabalhar essa questão da religião e como o governante ele era visto. Então, partindo dessa visão do período pré-dinástico, nós temos que ver o seguinte, né? Então, o Egito, o Namer, ele vai unificar os dois Egitos. Então, ele vai ocorrer uma guerra entre os dois Egitos e o Baixo Egito vai se sobressair contra o Alto Egito e vai unificar esses dois Egitos no que nós chamamos de sistema dinástico, que é o período onde o faraó ele vai dominar todo o Egito, né? Todo o Egito e nesse sentido o Egito vai se tornar a sociedade tão magnífica que a gente estuda e que nós ficamos maravilhados desde o período da antiguidade. Né? Então, quando nós falamos em Egito, nós temos que nos aprofundar nesse momento, que é o momento do pré-dinástico, né, que é um período onde o Egito vai se organizar e começar, né, a trabalhar essa visão de quê? De que o Egito ele vai se unificar e ele vai se tornar essa sociedade tão importante. Bem, gente, então essa foi a primeira aula que eu estou gravando aqui para vocês. Espero que ajude, né, para a compreensão do conteúdo. E semana que vem vou gravar o conteúdo que eu postei para vocês responderem as questões. Então, essa videoaula serve como uma forma para ajudar vocês a responderem as questões que estão no documento. Então, eu espero que todos, né, que todos aproveitem essa tentativa, né, da gente poder se comunicar de uma forma melhor, né, que eu acho que é importante. Poder passar esses vídeos é importante para a gente continuar os nossos estudos. Porque quando a gente voltar, nós teremos que ter essas duas ferramentas ainda, lembrando, né, que nós estamos em um período que nós não estávamos preparados. Então esse momento é um momento de descobertas e novos desafios. Tudo bem? Então, como vocês sabem, de quarta-feira, né, quarta-feira é o período que eu respondo questionamentos de vocês, né, então dúvidas, algumas coisas desse tipo. Então, precisando, nós estamos à disposição. Agradeço a todos a confiança e a atenção até aqui. Obrigado, então até a próxima aula. Próxima aula, Egito Dinástico. Tudo bem? Obrigado, até mais.